Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mais um dia onde o Senhor nos abençoou, ou está nos abençoando, ou vai nos abençoar, para que o nome dele seja glorificado. E o Senhor Jesus, ele nos alerta das coisas que vão acontecer, como devemos nos defender, o que devemos fazer para mudar algumas coisas e resolver alguns problemas. Uma certa vez chegaram até ele e perguntaram a ele como eles deveriam proceder em situações difíceis, né? E ele então orientou essas pessoas e disse para elas o seguinte: disse o Senhor Jesus em Lucas capítulo 18, disse ele uma parábola dizendo o seguinte: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta a história de uma mulher. Ele diz o seguinte: havia uma certa mulher numa cidade e um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me oportuna, julgarei a sua causa, para que não venha a suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clama de dia e de noite, embora pareça demorado em lhes atender? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bom, meu amigo, às vezes nós somos levados a situações que, humanamente falando, é impossível. Ao meio a tantas lutas, tantas dificuldades que nós passamos, às vezes nos pegamos a pensar o como resolver os problemas que nos aparecem. Dívidas, problemas de enfermidade, problemas de falência, problemas de contenda na família e outros problemas que às vezes acontecem, que muitas vezes levam a pessoa a se desesperar, porque ela tem que cumprir com as suas obrigações e às vezes ela não tem condição. Talvez seja aí o caso de muitos de vocês que estão assistindo essa programação. E você fica pensando: o que eu devo fazer? O que eu vou fazer? Você olha para um lado, o que você ganha não dá para você resolver o seu problema. Você olha e às vezes é um problema de enfermidade que você diz: não tenho condições de sair dela. Problema na família, já durante anos e anos, e você já não vê mais solução para esse problema. É difícil, não é fácil. Assim estavam aquelas pessoas ali, da mesma forma que você está aqui. Pensativo, preocupado, porque
você tem muita coisa para resolver e não consegue ver solução para isso. A verdade é que é desesperador para uma pessoa que não tem muitos recursos, mas tem que manter a sua vida, a sua família, os seus compromissos. Ela realmente se desespera, não é fácil. Os pensamentos vagueiam em lugares que a gente às vezes nem conheceu, né? Ou nem conhece. E o Senhor Jesus pegou umas pessoas exatamente dessa forma. E Ele disse, tem situações que a gente tem que orar. Aí você vai dizer para mim, bispo, mas eu já orei. Eu tenho orado, tenho feito a minha parte. Mas Ele disse aqui para a gente não cessar, para a gente não desistir. Que pode até parecer que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Pode até parecer que está demorando, mas rápido vai ser resolvido. É a palavra que nós temos nesse momento de luta, de provação, de dificuldade, é confiar no Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não adianta abandonar, não adianta desistir, não adianta entrar em desespero. Não adianta, é pior. A solução é o que o Senhor Jesus deixou aqui. É clamar, é invocar. E eu entendo que muitos de vocês nem força têm. Talvez na hora que põem o joelho no chão para orar, até as palavras para sair é difícil. Você tenta encontrar palavras para expressar o que você está sentindo. Deixa Deus falar no seu coração. Não adianta. É como dar soco em ponta de faca ou murro em pedra para tentar tirar água. Não vai acontecer nada. A solução é confiar no Senhor. Deixar a coisa acontecer. Não tem outro jeito. Ele dá um exemplo, conta uma parábola de uma viúva que estava desesperada, porque o que ela tinha estava sendo tomado, tudo dela estava sendo tomado, tudo. As pessoas estavam se aproveitando da fragilidade dessa mulher, da situação dela, para levar ela mais ainda no fundo do poço. Eu sei que tem pessoas que não olham para você com um olhar de misericórdia, nem espera isso. Eu sei que tem pessoas que estão doidas para te ver no fundo do poço. E qual é a solução que você tem? A solução é essa aqui, é orar e confiar. Pode até parecer que não está acontecendo nada, mas Deus está olhando para você, está olhando sim para você. Nenhuma lágrima sua cairá no chão. Ele disse que colhe todas Ele apaga com a mão dele. É a única solução que nós temos. E se esse Deus que a Bíblia nos mostra é o Deus verdadeiro, como a gente assim acredita, então vai ter sim resposta, vai acontecer alguma coisa, O que Deus vai fazer, eu não sei, porque Deus é Deus, Ele pode agir da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, mas que Ele vai fazer alguma coisa, vai. A Bíblia diz, aqui, acabamos de ler, que Deus não deixa os seus desamparados, que Ele guarda, que Ele protege, que Ele cuida. Essa é a nossa fé. E Deus está ouvindo o que eu estou pregando, porque Ele botou isso no meu coração. E Deus está vendo a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento. Ele está vendo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. O que não pode é uma pessoa numa situação dessa se desesperar. Porque aí Satanás, ele vai
até botar desejo dela tirar sua própria vida. E o que muda isso? O que muda desistir? O que muda parar? O que muda abrir mão de tudo? Se eu tenho uma oportunidade, por mais pequena que seja, para mudar a situação que eu estou vivendo, eu vou fazer por onde? Eu vou continuar. Se Deus quiser, que Ele mude. Se Ele não quiser, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Mas Ele diz que não deixa os seus serem envergonhados. E é nessa palavra que nós temos que se firmar. Ele diz que não deixa os seus escolhidos serem envergonhados. É nessa palavra que nós temos que nos posicionar na fé. Não no talvez, ou será, não. Alguma coisa vai acontecer. O que é, eu não sei. Não sei. Porque nesse caso aqui, dessa parábola, você vê que o juiz que não temia Deus e não temia homem nenhum, acabou se rendendo. E quem fez ele se render? Foi quem? Foi Deus, mas através de quê? Da perseverança daquela mulher. Dela não ter desistido. E quando a gente fala dessa palavra aqui, para muito quem não entende, pensa que era qualquer juiz, ou era uma situação fácil. Não era, não era. Como hoje, muitos juízes, né, que têm uma posição dentro de alguns órgãos, eles são intocáveis, ninguém pode tocar neles, ninguém pode ver. Naquela época ainda era pior ainda, tanto é que essa mulher, ela poderia aquele juiz ter decretado ela a morte, mandar executá-la, mas ela estava na posição que poderia mudar a vida dela, que era confiar em Deus. Você confia em Deus? Confia mesmo? Então mantenha-se. Olha, na vida, meu amigo, minha amiga, a gente entra na vida sem nada, só com o fôlego da vida, sem nada. E quando a gente morre, a gente também não leva nada. Então não adianta se desesperar. A Bíblia diz em Mateus que Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele falou que nos daria, para a gente não ficar ansioso. Então eu deixo essa palavra para você que está aí, preocupado com a sua vida, que é natural, não é nada absurdo uma pessoa ficar preocupada, triste, chateada com as coisas que estão acontecendo. Seria uma pessoa que não sentisse isso, seria um robô. A gente fica assim, fica chateado, mas por isso Deus, sabendo que nós sofreríamos essas coisas, Ele disse: clame a mim, invoca-me e eu te ouvirei. Então a única coisa que nós temos, a única arma que nós temos para vencer as batalhas é a fé. E aí Ele diz aqui também, nessa mesma parábola: será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Será que eu vou encontrar aqui na terra fé? O que Ele está falando aqui? Que provavelmente muitas pessoas vão desistir. E você vai ser uma dessas? Que quando Ele chegar aqui e procurar por você, você vai dizer: eu desisti, não quis mais, porque tu não fez nada na minha vida. Mas não fez por quê? Porque tu desistiu. Porque Ele diz ali que pode até aparentar que Ele não está fazendo nada, mas Ele está. Então é nessa fé que eu quero que você se posicione. É nessa fé. Alguma coisa vai acontecer. Mas só acontece na vida de quem crê e quem permanece. A gente conhece um monte de passagem bíblica, né, que homens e mulheres de Deus foram presos
foram jogados dentro de cárceres, foram levados prisioneiros, ser escravos em outros países. Nós temos um monte de passagem bíblica de homens que foram condenados de coisas que eles não fizeram e foram levados à morte. E esses homens, humanamente falando, não via solução para que eles saíssem daquela situação. Mas eles se posicionaram em quê? Na fé. Na fé. E nós temos exemplos que esses homens foram livres da morte, do cárcere, e todos foram exaltados por Deus. Se o Deus de ontem e de hoje é o mesmo, então vai acontecer também na sua vida. Agora tem que permanecer. Ah, bispo, mas eu estou numa situação que não tem mais jeito, eu devo todo mundo, os cobradores estão na minha porta, me ameaçando, me expulsando, querem me botar para fora da minha casa, querem pegar isso, querem pegar aquilo, eu já não sei mais o que fazer. Vai para o joelho, entregue seu caminho ao Senhor e confia nele. Essa é a nossa fé. E se você não entende dessa forma, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Deus falou que faz nascer onde não foi semeado. Então vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Ele para você que está enfermo, ele vai dar a solução para você ser curado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele vai curar, ele vai curar. Ele é Deus. Ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Se o problema é na família, droga, separação, traição, seja o que for, se você crer e permanecer, ele vai dar a solução. Se não, o que valeu a pena acreditar em Deus? O que valeu a pena? Você acha que Deus não iria dar resposta? Se Ele mesmo disse que aonde não há milagre o povo se corrompe, tu acha que Deus ia deixar uma pessoa penar, gemer, sem que ela viesse ter uma resposta acreditando nele? Eu duvido. Deus dá a resposta. Mas para que a pessoa tenha essa resposta, ela não pode desistir. E não desistir porque está vendo a coisa acontecer. É desistir mesmo não vendo. Não pode desistir mesmo não vendo. Aí entra esses heróis da fé. Homens que foram levados à morte, mesmo não vendo a ação de Deus, eles acreditaram. E aí foram libertos. E muitos dentro do cativeiro, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Elias, como Eliseu, como Esther, que no momento de pânico, de desespero, a pessoa buscou em Deus a solução e Deus deu. Deus deu. Deus deu. O negócio está em você permanecer na fé. Ontem nós falamos sobre Daniel. Pregamos sobre Daniel, de manhã e de noite. E a grande fala de Daniel foi que eu sei porque eu estou nesse problema. Porque o povo pecou contra o Senhor. O povo abandonou. Nós somos culpados de estarmos dessa forma. Mas eu vou orar, jejuar, me manter na sua presença para que isso seja resolvido. Então, a consciência eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei. Porque esse negócio de, bispo, eu sou tão boazinho, eu não faço nada para ninguém, não faço mal para ninguém, isso é balela, isso aí é balela. Daniel, ele disse, eu sei que eu pequei, eu sei que o povo errou, adorou outros deuses, fugiu da sua obediência, deixou de obedecer, mas eu agora vou clamar, jejuar, orar para que essa situação mude. E mudou. Daniel foi um grande exemplo disso. Então, em vez de se desesperar, não vou mais na igreja, não vou mais fazer isso, a primeira coisa que as pessoas fazem é sair da igreja, deixar de cumprir com suas obrigações como cristão, ela logo se afasta de Deus. A primeira coisa é se afastar. É interessante, em vez de se apegar a Deus no momento difícil, as pessoas se afastam, não vai na igreja, já não entra mais em propósito,
para de ser dizimista e ofertante, para de ir nas reuniões, começa a mudar tudo, em vez de se apegar. Daniel, ele dentro de um cativeiro, ele reconheceu que eles estavam ali porque fizeram tudo de errado para Deus. Tudo de errado. Ele sabia que aquilo tudo estava acontecendo pela desobediência. Aí o que Daniel fez? Abandonou? Falou, que se dane, estou nem aí. Não. Daniel se volta para Deus. Daniel se arrepende. Falou, meu Deus, eu vou orar por esse povo. Eu vou orar por mim. E Deus então foi com Daniel. Então a palavra que o Espírito Santo botou hoje no nosso coração é orar sem cessar. Mesmo você não vendo nada, creia. Porque a fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Então esse momento, talvez você esteja daquele que você só vê tribulação. Só dívidas, dívida, enfermidade, contenda, briga, e você fala, não aguento mais isso, meu Deus, me livra disso, eu não sei por que isso está acontecendo. Em vez de você fazer isso, bota o seu joelho no chão, conversa com Deus, fala com Ele, fala, Deus, eu sei que eu tenho errado, mas eu quero acertar, eu quero mudar minha vida, eu quero ter um encontro com o Senhor. E o Deus da misericórdia, do perdão, vai te atender. Então, não se desespere não. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos fazer a nossa parte. E Deus vai cumprir com a palavra dele. Interessante? Talvez você não vai entender o que eu vou falar, mas eu acredito que Deus vai te dar sabedoria. Esses homens foram humilhados. Você vê que Daniel orava 3 vezes ao dia e mesmo assim foi levado para a morte. Imagina, poxa, peraí, quer dizer que eu oro a Deus e vou ser levado para a morte? Imagina a cabeça desse homem. Só que Daniel cumpriu com aquilo que Deus falou. Aqui mesmo, quando o Senhor Jesus fala dessa parábola em Lucas 18, Daniel, na verdade, cumpriu com isso aqui. Permaneça, e mesmo que você não esteja vendo, pode ter certeza que Deus está agindo. Você pode até achar que Ele está demorando, mas Ele está sendo rápido. Ele está sendo rápido. Deus, ele tem o tempo dele. O nosso tempo é desesperador. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Não tem que ser depois, não é verdade? É assim, é desesperador. Mas Deus, ele tem um tempo. Não quer dizer com isso que você não vai orar. Eu todo dia levanto a Deus, tem que ser hoje o milagre, tem que ser hoje. Todo dia eu levanto e falo para Deus, hoje tem que ser hoje. Mas a minha fé entende que o tempo é de Deus. Se não for hoje, Ele vai me sustentar hoje para eu chegar até amanhã. Quando a pessoa está focada na fé, que ela entende o que é a palavra de Deus, né, ela busca o Senhor, mas ela espera no coração dela o momento de Deus. Ela sabe que alguma coisa vai acontecer. O exemplo dessa mulher, o Senhor Jesus disse que todo dia ela ia lá, todo dia, ajuda a minha causa contra os meus inimigos. Quer dizer, essa mulher estava sendo afrontada, ameaçada. Uma mulher viúva, ela não tinha recurso nenhum. Naquela época era uma pessoa zero à esquerda, ninguém queria saber. Até porque o próprio Senhor Jesus fala para que a igreja, né, viesse cuidar dessas viúvas, né? As pessoas viessem dar atenção a ela, porque as viúvas eram abandonadas, ninguém dava a mínima para ela. Imagina um juiz olhar para uma viúva, é como olhar para um mendigo, né? Desculpa a força de expressão, mas essa é a grande verdade. É como olhar para um mendigo. O cara não tem nada para me oferecer, é um mendigo, está ali abandonado, não estou nem aí. É assim que eles olhavam para essa viúva. Só que Deus era com ela. Foi isso que o Senhor Jesus falou aqui. Por que Deus era com ela? Porque ela clamava, porque ela invocava o nome do Senhor. Então, talvez você esteja numa situação onde você olha e fala, ninguém é comigo, não tem mais jeito. O meu problema é gravíssimo. Eu já estou aqui pronto para ser despejado da minha casa,
fui mandado embora do meu trabalho, minha empresa faliu, poxa, meu casamento está em ruína, minha família está destruída, sabe? Eu já não tenho mais nada para fazer. Tem. Bota seu joelho no chão e clame ao Senhor, invoca o nome dele e fica na fé. Fica na fé. Acredite que alguma coisa vai acontecer, porque Deus não vai deixar de te responder, não vai. Se você for sincero com Deus nas suas orações, Deus vai te responder. Amém? Deus vai responder, Deus vai responder. Ele disse que aqueles que clamam a Ele, Ele ouve, Ele responde. Deus disse assim, ó, aqueles que clamam a mim, eu ouço e desço para livrá-los. Que coisa linda, né? O que é descer? Deus está no trono dele e Ele se levanta para nos livrar. Então, não desista da sua vida, não. Talvez você pensou até em tirar a sua vida, desejou até a sua morte. Melhor que morra. Não é melhor que morra. Melhor que viva para que glorifique o nome do Senhor. Não desista. Não abra mão. E outra coisa que eu ouço muitas pessoas falar: eu quero mais saber disso, que se dane. Não, que se dane nada. Você não tem um propósito? Qual é o seu propósito? Bicho, meu propósito é ter minha casa própria, meu propósito é ter um bom trabalho, meu propósito é ver minha família no altar de Deus, o meu propósito é ser curado, o meu propósito é ser bem sucedido e glorificar o nome de Deus. Então continue, pô. Continue. Não é seu propósito. Se é propósito verdadeiro, se é uma coisa verdadeira, continua. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te dar a resposta que você está buscando. Mas Ele quer ver em você o interesse. Ele viu nessa mulher um interesse. Você vê que a Bíblia diz que essa mulher, essa viúva, orava todos os dias, incessantemente. Quer dizer, ela não parava. Então ela mostrou de fato o quanto ela queria mudar aquela situação. E Deus, vendo que ela sozinha não tinha condições, Deus operou na vida dela. Receba essa palavra, porque Deus vai operar na sua vida ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Olha, que Deus te abençoe, certo? Que Deus te guarde, que você seja muito abençoado e não desista. Vai orar, por mais que você não consiga, bota seu joelho no chão, não precisa falar nada, fala só no seu pensamento. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Porque às vezes a pessoa está tão cansada, tão desgastada, que ela já não tem mais força. Talvez você não tenha nem mais força. Mas não, bota o seu joelho no chão, vai lá para o seu cantinho, lá bota o seu joelho lá e respira fundo e deixa Deus falar. Porque o próprio Espírito Santo vai interceder por você perante a Deus. Entendeu? O próprio Deus. Fica tranquilo. Vamos em frente. Vamos parar não. Tá certo? Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e estou aqui para abençoar a sua vida. Todos os dias eu ponho uma live, né, um vídeo para abençoar você. Se você quer me conhecer mais, entra ali no canal no YouTube, Bispo Renato de Souza, e ali você vai ter vários vídeos, né, de pregação, orientação, para que você venha vencer os obstáculos da vida, que são muitos, né? Mas você vai vencer todos eles, porque a promessa é que nós seríamos mais do que vencedor. Certo? Então, que Deus te abençoe e se precisar de ajuda é só você me acionar e a gente vai estar aí te abençoando, tá bom? Não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.